Olá, recentemente eu fiz essa enquete no Instagram e depois fiz um vídeo explicando no YouTube. A questão aqui é o seguinte, basicamente eu tenho duas polias suportadas por dois cabos suportando um andaime rígido, ok? Tá? A questão é que apareceu duas pessoas falando que o motivo que o cabo rosa falha primeiro é por causa do princípio de Saint-Venant. E não tem nada a ver com o princípio de Saint-Venant, tá? Que é um princípio que realmente, quando a gente lê em si ele, inclusive se a gente for tentar ler, por isso que eu falo sempre para ler numa língua mais adequada, mas as pessoas tentam ler ele e vai ter dificuldade, tá? Tá aqui o princípio de Saint-Venant da Wikipédia em português. Tá? E se eu ler isso, nem eu entendo, ok? Porque a questão é, as tensões que podem ser produzidas no corpo pela aplicação numa pequena parte da superfície do sistema de força equivalente, estaticamente a força zero conjugado zero, são de magnitude desprezável a distâncias que são maiores comparadas às dimensões lineares do corpo. É uma linguagem complexa, tá? Mas a questão é por quê? Porque o português não é uma linguagem muito científica. Tá? Eu vou trocar para inglês, tá? Pegar mesmo que pede em inglês, e por isso que eu falo, toma vergonha na cara e aprenda inglês. Tá? Mesmo texto, tá? Mas como a mesma ideia, né? Mas como ele é muito mais estudado, foi criada uma linguagem mais adequada na Wikipédia em inglês, que é o quê? A diferença dos efeitos de duas cargas diferentes, mas equivalentes, se tornam pequenas quando você está longe do ponto de aplicação, ok? Esse que é o princípio de Saint-Venant, tá? Mas como muitas pessoas teimam em aprender em português, uma linguagem que tem pouco estudo, e é uma linguagem que não é muito científica, muitas vezes são traduções mal feitas de textos antigos, fica complicado, ok? O princípio de Saint-Venant em inglês, ele é muito mais óbvio. A questão é, primeira questão é, mas eu nunca vou usar Saint-Venant na vida. Vai, tá? É um princípio muito utilizado em dimensionamento de estruturas. Inclusive, um dos motivos que muitos softwares têm dimensionamento incorreto é porque eles aplicam Saint-Venant quando não poderia, ok? Tá? Mas a questão aqui é o seguinte, bom, eu fiz dois modelos de prédios, tá? Porque isso aqui vai acontecer na aplicação de prédios, vai acontecer na aplicação de pontos, vai acontecer em vários casos específicos e demonstrar alguns, tá? A questão aqui é o seguinte, esses dois prédios eu modelei com a mesma carga de vento, ok? Só que em um dos prédios eu apliquei o princípio de Saint-Venant que softwares com CPK de Iberic TQS aplicam no dimensionamento, e no outro prédio eu não apliquei, okay? Só nos prédios eu apliquei o princípio de Saint-Venant, tá? Questão seguinte aqui, ó, cálculo, reações. Eu estou olhando reação de vento, ok? Qual a reação horizontal de vento nesse prédio da esquerda? 2,983 toneladas-força. Qual é a reação de vento no mesmo pilar do prédio da direita? 2,983 toneladas-força. Ok? Então o que aconteceu aqui? Basicamente, que o princípio de Saint-Venant acabou falando aqui que a diferença que existe, aplicando ele ou não, tá a mesma coisa, tá? Porque o princípio de Saint-Venant é o seguinte, é uma simplificação que vai dar, que diz que a gente pode simplificar o modelo e vai ter resultados equivalentes longe de alguns pontos. Que, ó, tá, a questão aqui, eu vou demonstrar outro caso, ó, esse pilar também, ó, 2,915, 2,914, teve uma pequena diferença, tá? Mas a questão é que o Saint-Venant fala que esse 2,914 e esse 2,915 são iguais, tá? Agora, qual que é a diferença que gerou 2,914 aqui e 2,915 aqui? A diferença que gerou isso foi o seguinte, a hipótese de vento que eu tenho é que do lado esquerdo eu coloquei uma carga de vento concentrada em vários pontos, ok? Então em cada laje eu coloquei uma carga de vento concentrada. É assim que o software SPK de Iberic TQS dimensionam prédios. Ok? Já do lado direito aqui, ó, eu coloquei a carga de vento perfeitamente distribuída dos dois lados e tudo mais, com uma carga com a distribuição perfeita. Ok? Essa que é a diferença aqui, tá? De o que o Saint-Venant fala é o seguinte, a carga de vento está aplicada de qualquer maneira só nos pilares, aqui, né, a carga crítica nos pilares. Então, quando eu saio dos pilares, ou seja, quando eu não estou mais modelando localmente os pilares, o efeito nos outros pilares vai ser igual, não importa se estou calculando a carga distribuída ou concentrada. O único ponto onde eu vou ter diferença vai ser onde está sendo aplicada a carga. Isso que é o Saint-Venant, tá? Ele está dizendo só que a carga, se eu tenho uma carga distribuída, eu posso imaginar que essa carga é concentrada se eu estou longe dela. Entendido? Isso que é o princípio de Saint-Venant, que o resultado vai ser igual. Tá? E claro, vai ter diferença aqui? Vai. Tá? E eu posso ver diferença onde? Nos pilares que eu tenho uma carga aplicada. Ok? Então se eu for pegar esse pilar aqui, ó, tá? For olhar o momento fator nele gerado pelo vento. Ok? Tá? Então esse pilar aqui, tá? Colocar uma escala maior para ficar mais visível, tá? Mas esse pilar aqui, por exemplo, ó, ele tem um momento máximo aqui, ó, de 1,996 e 1,674. Eu olho aqui da esquerda, eu tenho o quê? Eu tenho 1,82,
1.866. Então aqui tem 1.866 de máximo, aqui tem 1.996 de máximo. Então no ponto onde eu tenho aplicação de carga, eu vou ter uma diferença no resultado. Okay? Agora, se eu estou longe da carga, eu não vou ter diferença. Tá? Esse pilar aqui, ó, tá? Colocar uma escala, até colocar uma escala não tão grande porque ele tem uma carga maior, tá? Mas esse pilar aqui da esquerda tem 4.73. Ok? Já o pilar da direita, 4.73. Tá? Os pilares que não estão, todas as peças que não estão envolvidas diretamente com uma carga, mas que recebem ela, tá? Eu não me importo se a carga concentrada é distribuída. O modelo vai dar o mesmo resultado. Isso que é o Saint-Venant. Entendido? Essa que é a questão do Saint-Venant. Tá? Vai valer para alguma outra aplicação? Sim. No cálculo de uma ligação, posso aplicar Saint-Venant. Tá? Inclusive, quando vai calcular uma ligação, eu vou falar o quê? Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, vou demonstrar alguns casos, depois eu vou mostrar até uma ponta, mas a questão aqui, ó. Digamos que eu tenho uma tesoura aqui, ó. Tá? Eu tenho uma tesoura aqui, uma tesoura metálica, sei lá, tá? Daí aqui eu tenho uma terça, certo? Eu tenho uma terça aqui. Tá? Essa terça vai gerar uma carga pontual ou distribuída. Quando eu vou calcular a minha treliça, eu posso considerar uma carga pontual. Agora, quando eu vou calcular essa ligação aqui, tá? Quando eu vou calcular a ligação da minha terça com a tesoura, aí eu não posso, porque na prática eu sei que essa carga aqui, ó, ela está distribuída, ok? Essa carga aqui está numa região, mas é uma região de 5 centímetros, pouco importa, tá? Quando eu for modelar essa região aqui, essa ligação aqui, aí eu começo a me preocupar que essa carga não está mais concentrada, ok? Tá? Mesma coisa aqui, ó, voltando para a minha treliça aqui, tá? Vamos imaginar que a treliça morre, sei lá, tem mais um treliçado para só jogar um pouco isso para cá, tá? Mas a treliça tem mais um treliçado para cá, tá? E daí ela morre aqui tem uma ligação, vamos imaginar essa treliça aqui, ó, vem para cá e vem para cá, ó, e tem uma ligação com o pilar aqui, tá? Essa carga, essa reação do pilar, ela é concentrada ou distribuída. Vamos imaginar que eu tenho, sei lá, uma tração aqui. Tá? Eu tenho uma tração aqui. Essa tração é concentrada ou é distribuída? No meu modelo da treliça como um todo, quando eu for calcular a treliça como um todo, eu posso imaginar tranquilamente que é uma carga concentrada. Agora, quando eu for dar um zoom pesado nessa região aqui, o que eu vou ter? Quando eu for olhar isso aqui de perto, eu vou ter basicamente o meu banzo da treliça, banzo aqui ó, da minha treliça, certo? Eu vou ter o banzo com um certo tamanho, né? Eu vou ter o chumbador aqui, ó, ele vai ter um certo diâmetro que eu não posso ignorar, porque eu estou calculando essa região de tal chumbador, tá? Eu vou ter uma diagonal vindo aqui, ó, tá? Que vai ter um certo tamanho, e eu vou ter uma diagonal vindo aqui, ó, que também vai ter um certo tamanho. E daí, quando eu vou calcular essa região aqui, ó, aí eu não posso imaginar que a carga é concentrada mais, tá? Aqui eu tenho que considerar que minha carga vai ter uma certa distribuição, vai ter uma certa tensão numa certa largura da chapa, tá? Que eu tenho que considerar um momento fator local da chapa aqui, tá? Mas quando eu reduzir o zoom, não tem mais. Isso que é o princípio de Saint-Venant, que quando a carga, eu tenho um zoom, quando eu reduzo o zoom, eu posso imaginar uma carga distribuída sendo concentrada. Ok? Mas quando eu aumento o zoom e vou fazer uma análise local, eu não posso continuar imaginando aquela carga que tem, mas é uma distribuição em 2 centímetros, pouco importa. Tá? Se está uma distribuição de 2 centímetros, eu estou analisando ali uma ligação, eu tenho que me preocupar. Ok? Agora, quando eu estou pensando na tesoura que tem, sei lá, 15 metros, 20 metros de vão, se a carga está em 2, 5 centímetros ou está pontual, dá na mesma. Ok? Quando eu vou calcular uma ponte e eu vou desenhar o trem tipo, mesma coisa. Tá? Então, vamos dizer aqui outro caso aqui, ó. Tá? Eu tenho uma ponte aqui, ela é apoiada de um lado, daí ela tem um vão grande e ela é apoiada do outro. Tá? Quando eu vou desenhar o trem tipo, eu posso tranquilamente pensar que eu tenho 3 cargas pontuais. Tá? Eu tenho 3 cargas pontuais que vai ser, digamos, a roda de trás, a roda do meio e a roda da frente num caminhão caçamba. Ok? Isso eu vou considerar. Agora, quando eu for modelar a minha laje, eu tenho uma laje aqui que eu tenho que imaginar, aí sim eu tenho que pensar que eu vou ter a roda do caminhão apoiada numa área de 20 por 50, certo? E eu vou ter um cisalhamento local nessa área de 20 por 50. Então, quando eu for analisar, der um zoom pesado aqui, ó, um zoom numa análise de 1 metro, de uma região pequena, aí eu tenho que analisar essa carga como sendo distribuída. Mas quando eu reduzo o zoom, eu posso imaginar a carga concentrada. Tá? Então, o princípio de Saint-Venant é o quê? É o princípio do zoom. Quando a gente tem um zoom pesado na estrutura, eu tenho que analisar todas as cargas como distribuídas. Quando eu reduzo o zoom, algumas cargas distribuídas se tornam concentradas. Ok? Inclusive, a gente aplica isso aqui em várias outras coisas. Como, por exemplo, quando eu vou calcular uma viga e nela põe uma laje treliçada. A carga na viga é 2 toneladas por metro.
Cara, estou fazendo uma simplificação nisso, né? Não posso. Por quê? Porque onde tem a vigota tem uma reação. Mas entre uma vigota e outra não tem a mesma reação. Tá? A reação está concentrada onde tem um apoio de vigotas. Mas aí a questão é, quando eu estou analisando, digamos, a minha viga como um todo, eu posso imaginar que cada vigota, tá, digamos, a carga da vigota está distribuída. Entendido? Agora, se por algum motivo tem que fazer uma verificação local, isso pode acontecer, sei lá, numa uma viga pré-moldada que apoia uma laje TT, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma laje TT, que é aquela laje com duas vigas, né, uma capa, ok? Ela apoia numa viga mestra, só que eu tenho, sei lá, uma laje TT que tem uma largura na base de 8 centímetros. E ela vai apoiar essa em 8 por 6, tá? Ela tem uma região de contato muito pequena. Aí eu posso imaginar, quando eu vou calcular minha viga mestra, uma carga distribuída, mas quando eu for fazer uma verificação local ali da ligação da minha laje TT com a minha viga mestra, aí eu tenho que considerar uma carga distribuída. Okay? Esse é o princípio de Saint Venant. Ele não tem nada a ver com rigidez, ele tem a ver com, dependendo do zoom, a carga sendo concentrada ou não. Ok? Então, por enquanto, seria isso e até a próxima.